da Cristina Antônio Forlim. Então a Cristina pergunta o seguinte: o que o Espiritismo tem a dizer sobre o que Deus une, o homem não separa, né? Aquele termo que a gente sempre ouve, né? Aquela frase, o que Deus une, o homem não separa. Pois hoje as pessoas se separam e formam novas famílias. Bom, é importante a gente colocar que esse texto, o que Deus une, o homem não separa, tem uma relação direta com a questão do casamento. E com o passar dos anos, os grupos sociais, a sociedade como um todo, ela está em movimento. Então, haviam inúmeros casos, e a gente sabe que isso acontece até hoje, de pessoas que conviviam no seu casamento, mas que, levando essa frase em consideração, elas se tornavam objeto de uma situação grave, muitas vezes num relacionamento, e para evitar muitas vezes tragédias em lares, onde a relação não era mais possível, a própria condição humana, a própria sociedade, o próprio grupo, a própria comunidade pensou melhor e falou: olha, será que está correto? Será que uma pessoa deve ficar em uma condição de desigualdade, de sofrimento, muitas vezes com tragédias nos lares, apenas porque está escrito em uma frase da Bíblia que aquilo que Deus uniu o homem não separa? Então é importante a gente interpretar esse livro sagrado que é a Bíblia, obviamente escrito através de parábolas, mas interpretá-lo com o bom senso e interpretá-lo dentro da realidade dos nossos tempos. Hoje em dia, a espiritualidade, e nós sabemos, Deus, o Criador, aquele que teve o desejo, o impulso da criação, não há nada mais importante para ele do que a vida. Como você pode aceitar que uma pessoa, numa relação, está correndo até risco de vida? Ela continue com aquela relação porque existe um preceito escrito no livro sagrado, no caso bíblico. Então a gente tem que entender e usar o bom senso. Através dos tempos, a sociedade se moderniza, a sociedade se prepara para viver em paz, em harmonia. Nada é superior à vida. Então todo movimento que é contrário à vida, ele deve ser colocado para análise, para reflexão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas interpretações bíblicas, esse livro sagrado. Muitos dos textos escritos foram feitos para uma época específica, em que era necessário. À medida em que a humanidade avança, muitos preceitos devem ser interpretados de outra forma. Então, pensemos com o juízo, com o bom senso e, em primeiro lugar, a vida.